Bom dia, F9. Quem fala é o professor Daniel. A gente está na nossa segunda aula EAD, em AD, né? Em modo remoto. E a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente estava falando na aula passada, que é sobre os problemas cardiovasculares, que é muito importante a gente saber. Então, nós temos algumas condutas de enfermagem. A gente falou sobre infarto agudo do miocárdio na aula passada. A gente falou sobre os cuidados de enfermagem com infarto agudo. A gente adentrou um pouquinho em relação à angina, já falou anteriormente. Então, estão vendo que são algumas condutas que vocês vão estar inseridos. Aqui a gente vai falar sobre aterosclerose. A aterosclerose, ela pode induzir a uma trombose. Então, uma coisa é sempre ligada à outra. Se não intervir, ela automaticamente pode evoluir para um quadro mais crítico, mais severo da patologia em si. Então, o que seria uma aterosclerose? É uma patologia que acomete as artérias, ou seja, vai causar uma disfunção dessas artérias, causando o quê? O endurecimento, ou então o enrijecimento dessa artéria. Ela vai perder a sua elasticidade e ela não vai conseguir expandir. Porque devido a essas placas de gordura, que é como se formasse uma nova camada dentro da artéria. A ateroma em si, a gente está falando que é placas de gorduras, tá, menina? Então, quando a gente fala de aterosclerose e ateromas, eu estou falando de gorduras, de lipídios. Então, são moléculas de gorduras que vão começar a aderir à camada da parede da artéria, na parte interna, e causar esse enrijecimento. Então, essa artéria ela vai sofrer pressão e às vezes ela não vai conseguir ter elasticidade, né? Por isso que ela consegue sentir o pulso, devido a essa facilidade, essa musculatura lisa que está lá. E essa parede de gordura vai impedir essa elasticidade, a gente não vai conseguir sentir praticamente a pulsação. E esses aterosclerose, esses ateromas, eles são classificados em algumas formas. Então, imagens vão identificar melhor. Então, ela apresenta três formas principais dela. A aterosclerose em si, que é a forma mais comum de manifestar pela formação de ateromas, que começa a formar só a placa de gordura, já começa esse processo. Na próxima, vocês vão conseguir identificar essa divisão aqui. Então, quando começou a surgir a placa de gordura nos vasos, já chama de aterosclerose, que é uma patologia, um distúrbio da artéria. Então, já fiquem antenados aí. A esclerose média. Na primeira, na aterosclerose, é simplesmente a formação da camada ainda, ela não fechou, ela está só formando. A pessoa já tem alguns sinais característicos, já começa a ter uma redução do fluxo e ainda não calcificou essa artéria. Na esclerose média, já tem a calcificação da camada média das artérias, ou seja, o sangue vai passar, vai dificultar essa pressão, essa pulsação dessa artéria vai ser debilitada. É como se ele quisesse pulsar e não consegue, porque tem alguma coisa prendendo, ou seja, já tem uma camada de gordura ali consistente. E nós temos a arteriosclerose. É manifestada por esclerose arteríola difusa, ou seja, já tem um espessamento endotelial. Vocês vão ver isso aqui na imagem. É quando essas artérias começam, os famosos, os vasos superficiais, periféricos, já começam a se expandir. Aí já começa a ter uma dificuldade. Está vendo que está tendo uma dificuldade de sangue, o corpo pensa, vamos aumentar esses vasos, são os famosos varizes, e aumentar esse fluxo para o lado, nessas periferias, porque senão vai começar a entrar no quadro de necrose tecidual. Então, já começa a ter uma complicação. Na imagem eu consigo identificar isso que é bonitinho. Tá vendo? Aqui, ó, a arteriosclerose. Aqui a função normal, o sangue ele tem um sentido único, tem uniforme, ele ainda não tem alteração alguma em relação à aterosclerose. Aí vem a disfunção endotelial, aqui, o sangue. Já começa a ter umas placas de gordura, reduzindo o lume, ainda não tem calcificação ainda, e automaticamente o sangue vai começar a ter uma dificuldade de passagem, ele vai ficar o lume reduzido. Aí onde é que tem a formação de placas? A placa já começa a se formar, já reduzindo mais ainda o lume, ou seja,
esse local ele já começa a ter um enrijecimento, vai ter uma calcificação, começando a calcificar essa parede em si. Agora, quando fala da trombose em si, ou a formação de placa, isso é aterosclerose, que é uma coisa, é a formação de gordura impedindo a passagem do sangue. Se causa esse impedimento da passagem de sangue, você vai começar a ter a calcificação dessa artéria, automaticamente vai vir o quê? Vai ter refluxo sanguíneo, o sangue vai bater nessa camada, ele vai criar uma resistência, não vai conseguir passar o sangue para um outro lado. É como se dividisse a artéria ao meio. Um lado vai ter sangue, o outro vai faltar. Só que aqui vai começar as famosas tromboses. Por quê? O sangue vai coagular. O sangue ele não pode ficar parado. Uma vez que ele fica parado, ele perde a sua eficácia e causa trombos. Algumas coisas tem na apostila, Fernanda, depois eu implementei mais esses assuntos aqui. Esse que eu vou jogar no grupo para vocês. Cristina, me cobra aí hoje, viu? Me jogar esse material para vocês lá no grupo. Vou cobrar. Tá bom. Então, esse aqui vai formar uns trombos. E esses trombos, essas placas, vai originar o trombo. Tá? Começa a pensar, se eu tenho aterosclerose, automaticamente, se eu não tratar, eu posso tornar o que? Uma trombose. Um coágulo de sangue coagulado e onde pode vir outras complicações em si. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Aí tem as famosas tromboses. Causou trombose, já vem o coágulo de sangue. Aí estou falando de sangue. Aterosclerose, estou falando de gordura. Na parede, ou a formação de gordura na parede das artérias, tá? E a trombose já é a coagulação do sangue, porque ele não tem um circuito, reduziu o seu circuito e causa a famosa trombose. É uma das complicações da aterosclerose. Se cair uma prova para vocês, algum seletivo, diferencia aterosclerose de trombose, a aterosclerose nada mais é que a formação de placa de gordura na artéria. A trombose é uma consequência da aterosclerose, porque reduziu o fluxo do sangue, o sangue tem um tempo parado, coagula. Então, eu posso colocar como trombose como consequência de uma aterosclerose? Sim. Uma complicação da aterosclerose? Sim. Porque está causando trombo, está causando coágulos. Está na prova. Entender até aqui qual é a diferença de aterosclerose, enquanto ela é calcificada, quando não, quando tem disfunção endotelial, ou seja, da camada do vaso. Se tiver alguma dúvida, joga aqui. Isso aqui, ó, nada mais é que as camadas de gordura, tá? Isso aqui é a circulação sanguínea, um vaso normal, e aqui já tem a redução. As camadas, placas de ateroma, de gordura, começando a formar e obstruindo a passagem de sangue. Automaticamente, você vai ocasionar o quê? Uma possível trombose. Por isso que é um risco muito grande. Quem tem placas de gordura nos vasos, a gente faz a angioplastia, o cateterismo, a gente consegue fazer a desobstrução. É porque eu não tenho... Na segunda aula eu vou jogar um videozinho de como que faz esse stent. Quais são as causas de aterosclerose? Não tem nem como, nem tem discussão, né? Hereditariedade, ou seja, da família que já tem esse quadro, pode ser algum fator genético que influencia, ou talvez em relação lá no pâncreas, no fígado, no sistema digestivo em si, por isso que ele fala hereditário. Tem alguma disfunção no sistema digestivo, alguma função endócrina, então isso pode levar a uma aterosclerose. Quais são os fatores de risco? Principalmente homem. Por que homens? Homens é porque a gente não tem tanto cuidado, a gente vai deixando as coisas acontecer, vai deixando para amanhã, deixando para depois, e vai deixando, vai acumulando ali. Chega uma hora que o corpo grita, né? O corpo fala. Então, os homens é devido ao cuidado, como não tem tanto cuidado em si. E homens brancos, devido à genética, o gene dele também tem influência e muito sobre a aterosclerose. Alimentação, sedentarismo, obesidade, diabetes, já acabei de falar aqui, atividade física, que a pessoa não faz sedentarismo, pessoas
etilistas e tabagistas são muito frequentes, esses ateroscleroses, ateromas acumulados, devido ao nível de acidez sanguínea. Automaticamente causa disfunção de alguns órgãos e origina a aterosclerose. A aterosclerose... Professor, por que o senhor falou que, dependendo da cor, também dificulta muito? Tipo, os brancos têm mais probabilidade sobre isso. Cristina, não consegui ouvir, o áudio só bem embaçado. O senhor falou sobre a cor, né? A cor influencia muito. Por quê? É questão de gene, lá no DNA. Anteriormente, os homens brancos tinham muito mais cuidado, tinham muito mais cautela em relação à saúde, e com o passar dos tempos, isso foi começando a mudar, tem nada a ver da história. Aí começaram a ter mutação genética do gene, tem a ver lá na fisiologia, na formação das células. Uma deficiência, muito delas. Geralmente, você vê que uma pessoa da cor negra, preta, que a gente pode dizer, sim, ela começa a se envelhecer muito mais tarde do que o branco, devido à pigmentação da pele, devido à absorção de alguns nutrientes. É coisa genética mesmo, está lá no gene dele, lá no DNA em si do indivíduo. Mas o negro, vamos supor, o negro, ele consegue absorver os nutrientes com mais facilidade do que os brancos? Não exatamente, depende. Em algumas situações sim, em outras não. Olha, o negro tem a facilidade de desenvolver algumas patologias que envolvem as células. É porque tudo é do gene. Quando você começa a pegar os genes, estudar detalhadamente cada um, você vai ver que o branco ele tem uma deficiência nutricional quando fala de pigmentação. O negro já tem uma facilidade a mais de insolação, uma delas, de ter insolação, o outro não. Absorção de nutrientes. Tem alguns que têm a facilidade a mais do que os outros, mas isso aqui está tudo com genes. Eu vou pegar um artigo que eu tenho, que ele é bem extenso. Aí eu vou colocar ele lá para vocês, se vocês puderem dar uma lida, depois a gente discute sobre ele também. Que é diferente de um para o outro. Por que um é mais fácil na patologia X e o outro não? Me cobra lá que eu vou colocar para você lá, que já tem ela salvo bonitinho. Ok. Aqui são as funções. Deixa eu só ver que tem alguém me chamando aqui desse da turma. Tem alguém da turma que não conseguiu entrar? Então a gente fala, não está conseguindo entrar aqui. Tem não, está todo mundo de boa então. Então, quais são as manifestações? Depende do local, depende de onde esse ateroma vai estar acometido. Então, se o ateroma está alocado na coronária, lá no coração, então vai ter toda aquela dor precordial, parecida com infarto, aí vem a lince está instalada só em angina ainda, não teve o infarto ainda, pode evoluir para o infarto. Então, tem toda aquela dor precordial, aquele aperto, irradiação, porque está faltando oxigênio, está reduzindo o nível de oxigênio, ok? Então, sendo na carota, as artérias do pescoço, que a gente consegue sentir, a primeira artéria em situação de risco, que eu vou de primeira escolha. Ela pode ter o quê? Enrijecimento do local, paralisia. O que é paralisias? Essa musculatura, esse local fica paralisado, fica atrofiado, a gente não consegue mexer. Quando fica parecendo como está tenso, a tensão muscular em si, parece muito. O corpo entende-se que está faltando oxigênio. Por isso que a pessoa tem uma síncope, né? A pessoa pode evoluir para uma síncope. O que é uma síncope? Um desmaio. Tem um baixo nível de oxigênio, o corpo pensa, vamos poupar essa energia, porque eu preciso de oxigênio, está reduzindo. Se ele estiver acordado, ele vai gastar mais oxigênio, vai gastar mais energia. Então, apaga esse indivíduo. É nessa teoria que ele pensa. Isso é o corpo, tá, gente? O corpo fala muito. A gente que não consegue compreender. Nas artérias ilíacas ou então femorais, então, ou seja, dos membros inferiores,
A pessoa pode ter queda de pelo, porque está faltando oxigênio, ela pode ter atrofia do membro, ela pode sentir uma astenia, ela pode sentir aquela algia dos membros, né? Porque está faltando oxigênio. Então, está tendo um gasto a mais de energia. Então, a musculatura está trabalhando mais. Então, ela precisa de oxigênio e os vasos não estão nutrindo, os vasos não estão levando oxigênio adequado, não está levando, formando células de ATP para poder produzir mais energia. Então, está tendo um rebaixamento. Então, ela pode sentir N situações. Por isso que as varizes, a gente tem que ficar bem atento a elas. Isso aqui tudo, as varizes nada mais é que um sinal. Está tendo alguma coisa errada ali, ó. Está tendo alguma obstrução, está faltando sangue, oxigênio em alguma estrutura. Então, as varizes vêm só para poder alertar. Olha, vai ter um espessamento dessas varizes, das periferias, elas vão ficar mais protensas, mais visíveis, e a gente vai começar a ter um olhar mais clínico, mais crítico da situação. Então, isso aqui são só algumas manifestações que está tendo alguma alteração vascular. Então, já fica atento. Apresentou isso, eita, tem alguma alteração aqui. Vamos embora pesquisar, vamos embora fazer alguns exames, entender o que está acontecendo. Isso aqui, o paciente chega muito para vocês na clínica. O paciente chega com astenia. O que é astenia? Enfraquecimento da musculatura. Então, o músculo está fraco, não está chegando no oxigênio. A pessoa fica debilitada, ela queixa de dor, algia nos membros inferiores, a famosa dor nas pernas, estou com uma dor nas pernas. Principalmente quando você faz muita academia, já viu? Quando a gente faz muito exercício físico, a gente fica aquele cansaço nos membros, eu tive um gasto muito excessivo de energia, automaticamente os vasos vão ter que dilatar para poder mandar mais suprimento, até que ele chegue, a gente sente esses incômodos, né? Esse desconforto em si. Tratamento dela, da aterosclerose, nada mais é que vai depender muito da situação, mas a gente vai sempre ter que tomar ciência da alimentação, que é um primeiro fator, que a alimentação é primordial, e cirurgia vascular, ou seja, um cateterismo, onde a gente usa o stent, acho que eu falei em sala aqui com vocês em relação ao stent, que é como se fosse um catéter, que ele é introduzido lá na artéria, geralmente vai pela artéria femoral, ou a artéria mais próxima da lesão em si, e coloca esse stent para poder tirar toda essa gordura lá de dentro. Na próxima aula aqui, eu vou pegar o vídeo rapidinho aqui e mostrar para vocês como é que faz esse stent aí, que a gente chama de cateterismo, como funciona, que é bem legal. Então, identificou a alteração? Qual alteração? Um vascular, vai pedir uma cintilografia, uma ressonância magnética, vai conseguir identificar onde estão essas alterações, onde estão essas placas. E indicativo, possivelmente, de um procedimento cirúrgico. Então, não tem um tratamento assim, estou com a ateroma, vou tratar assim, não, vai depender de onde ele está e qual o grau que ele vai estar. Se tiver obstruindo bem muito a parede, está tendo a calcificação, aí é onde a gente faz o stent. Introduz o stent, ele abre, puxa toda essa camada de gordura. Ou às vezes ele fica alojado ali por um tempo, até o próprio organismo desfazer dessa placa de gordura. Aí vem a redução da alimentação hipocalórica, hipolipídica, hipossódica, para poder manter esse equilíbrio do corpo. Então, o tratamento em si é mudança de hábito, né? E, se preciso, intervenção cirúrgica. Cuidados nossos de enfermagem, isso é o cuidado nosso que é o que a gente foca. Chegou uma pessoa com aterosclerose, dá para vocês. Eu vou ter que admitir esse paciente. Então, aqui tem um termo aqui, meninos, que tira ele, tá? Eu vou falar para vocês. Mas antes de mandar, eu vou tirar ele aqui. Repouso absoluto no leito, ou seja, está com aterosclerose. Vamos imaginar que ele está com aterosclerose nos membros inferiores. O que eu tenho que fazer? Manter esse paciente em repouso e membros elevados. Para quê? Para poder manter... Deixa eu tirar isso que eu esqueci. Para manter essa circulação ativa, para manter o refluxo sanguíneo ativo.
Esse paciente tem que ficar em repouso o tempo todo? Talvez não, talvez sim, depende muito do quadro. Aqui fala repouso absoluto, mas ele mantém repouso, mas depende muito do quadro do paciente, ficar atento ao quadro. Oxigenoterapia. Esse paciente está faltando oxigênio, não está conseguindo respirar adequadamente. Por quê? Está mandando oxigênio para o vaso, porém não está chegando às estruturas. O que o corpo pensa? Aumenta a frequência respiratória, a pessoa vai começar a respirar mais para poder chegar mais oxigênio para ele. E, automaticamente, pode ter um cansaço muscular. Então, vai ter que fazer o quê? Ofertar oxigênio. Nesse caso aqui, é o catéter tipo óculos apenas. Aqui fala constante e umidificado. Depende muito da situação, tá? Nem é constante, nem umidificado pode ser. Depende muito do quadro do meu paciente. Há uns 5 anos atrás, a gente colocava todo mundo umidificado. Hoje, não. Já mudou todo esse contexto. O umidificado depende do paciente, depende da situação em si. Então, é constante? Prescrição médica. É umidificado? Prescrição médica. Ou então certifica com o médico. Sinais vitais de 2 em 2 horas. Por quê? Talvez esse ateroma está lá nas artérias coronarianas. Talvez ele está lá na carótida. Pode ter o risco de alguma evolução? Pode. Então, sinais vitais de 2 em 2 horas. A gente tem que observar esses valores, essas diferenças. Uma pessoa com aterosclerose, o que eu ficaria atento em relação aos sinais vitais com ele? Primeiramente, frequência cardíaca, pressão arterial. Aí eu colocaria a frequência respiratória em terceiro e temperatura e dor. Só que a dor eu inverteria, colocava ela em quarto e temperatura em último. Por quê? A pessoa que está com aterosclerose, vamos lá, esse vaso rompeu, esse paciente vai sentir dor. Esse paciente vai sentir um desconforto imenso. Então, é um dos sinais vitais. Aí onde é que entra aqueles 2 fatores que a gente falou que tem na aula, nas primeiras aulas. A gente tem 5 valores de referência de sinais vitais e eu tenho mais 2 agregados. Quais são os 2 agregados? A glicemia capilar e saturação. Sim, Ana Paula. Os sinais vitais estão em todas as patologias. Só que eu tenho que ter em mente que os sinais vitais já é padrão. Todos eu tenho que verificar sinais vitais. A diferença vai ser em quem que eu tenho que ter um olhar mais crítico, quem que eu tenho que ficar mais atento a eles. Tem algumas patologias que saturação é o fator, a frequência respiratória e saturação, para mim, é um fator vital, que eu fico atento a eles. Aqui, nossas placas de gordura. Na ateroma, por mais que eu tenha 5, eu tenho que colocar em prioridade alguns. Em contrapartida, eu tenho mais 2 de anexo. Eu chamo de anexo, que eles também confirmam se a pessoa está viva ou não. Sim, então, ou seja, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória. Aí eu colocaria a dor e temperatura. Porque vai ter febre? Pode ter muito pouca, mas ele vai me apresentar alteração na frequência cardíaca, pode alterar a pressão arterial, altera também automaticamente a frequência respiratória e a dor é intensa. Tem hora que essa situação pode inverter. Então, por isso que eu falo para vocês assim, ó, sinais vitais tem todos. Mas em qual que eu tenho que ter um olhar mais crítico, mais atento? Eu vou colocar para vocês aí um estudinho de caso, vocês poderem trabalhar essa mente em relação a quem que é prioridade para mim naquele momento. E, numa situação dessa de aterosclerose, eu teria que ficar atento aos 5 sinais vitais. Porém, eu vou ficar atento a quem também? Saturação e glicemia capilar. Porque aqui está começando a ter uma placa de gordura, talvez a glicose pode aumentar, a insulina pode aumentar, ter alterações, então tem que ficar atento. Porque se eu não intervir nesses 2 fatores, a pessoa pode entrar numa parada cardiorrespiratória, pode entrar num choque, e aí vai. Então, os sinais vitais, todos têm. Qual que é a diferença? Qual que é o diferencial dos sinais vitais? É quando eu coloco prioridade. Quem é prioridade para mim nessa situação? Cada situação eu tenho uma prioridade. Então, processo seletivo, falo para vocês, todos se fizerem. Vai colocar um caso lá para vocês, que acontece isso, coloca uma situação lá crítica, que você, técnico de enfermagem, tem que agir.
Aí você fala, eu vou verificar os sinais vitais. Tá, mas quando você fala assim, verifica os sinais vitais, mas eu vou manter uma ênfase, vou manter um olhar mais atento a quem? Frequência cardíaca, pressão arterial. Aí ele pergunta, por quê? Porque esse paciente está com uma placa de gordura obstruindo o vaso, talvez pode ter uma hemorragia. Então, esses dois fatores é indicador. Deu alguma alteração mais abrupta, então já sei que está tendo alguma alteração mais grave nesse paciente. Então, já tem um olhar mais clínico da situação. Automaticamente, você é contratado para fazer parte da minha equipe de enfermagem. Olha aí, já conseguiu ser contratado. E controle hídrico, meninos. O que é controle hídrico? Antes de eu pular esse assunto, a gente tem que observar quem? As arritmias cardíacas. Esse paciente que está com essa aterosclerose, essa placa de gordura, dependendo do local, ele vai ter que ser monitorizado. Ou seja, já viu aquele monitor multiparâmetro que fica lá em cima do leito, cheio de ondas, cheio de valores? Aquilo é um monitor multiparâmetros. Então, lá vai me mostrar as arritmias cardíacas, né? Os ritmos cardíacos. Lá eu vou conseguir identificar o que é uma fibrilação, talvez eu possa identificar uma taquicardíaca, só naquelas ondinhas. Eu vou colocar para vocês, acho aqui tem, eu mostrei para vocês alguns. O eletro vai me mostrar as arritmias ou não. Só que nesse monitor multiparâmetros, ele vai me dar essas ondas de arritmias ou não. Então, eu vou ficar atento às arritmias. Taquicardíaca, as ondas vai estar bem elevadas, vão ver. Vou ver se eu coloco no próximo tempo para vocês. E choque cardiogênico, ou seja, vai ter disfunção do coração. O coração não vai conseguir bombear sangue, automaticamente vai apresentar uma fibrilação. Você sente pulso, mas não tem ritmo adequado. Então, é um cuidado nós de enfermagem, identificar essas alterações. E é um cuidado, meninos, que é muito, muito, muito rigoroso em cima de vocês. E controle hídrico. Se o coração não está conseguindo, está tendo insuficiência cardíaca, automaticamente vai começar a ter uma retenção de líquido. Então, eu tenho que manter esse controle hídrico rigoroso. Em contrapartida, pode dar algumas alterações. Lembra que a gente falou no edema de pulmão, que o controle hídrico é muito importante, porque ele evita um edema de pulmão. Se está começando a ter uma insuficiência cardíaca, nesse caso aqui pode estar uma insuficiência cardíaca, automaticamente ele pode, tá? Tem um ênfase ali, ele pode levar para um edema de pulmão, que é um dos cuidados muito rigorosos. Higienização no leito. Isso. Controle de líquido, controle hídrico, é o balanço hídrico, ou seja, tudo que o paciente está infundindo, seja medicação, seja alimento, seja água, seja tudo que ofertar para ele, eu tenho que anotar no meu balanço hídrico. E tudo que ele eliminar, suor, fezes, urina, lágrima, a saliva ou secreção, tudo que ele eliminar, são as eliminações, eu coloco no balanço hídrico, para a gente poder mensurar o que entra e o que sai, tá? Eu vou montar um caso clínico para vocês, já que o tempo vai acabar aqui, eu vou montar um caso clínico para vocês essa semana, eu vou estar em casa, tranquilo, e eu vou colocar alguns cuidados lá, igual balanço hídrico, como o nosso tempo está meio assim reduzido, então eu vou conseguir tentar trabalhar com vocês da melhor maneira, para vocês trabalhar um pouco mais em casa. Então, vou montar lá um caso clínico, onde vocês vão ter que colocar balanço hídrico, para vocês terem uma noção. Eu vou colocar uma imagem bonitinha lá. Vou montar um. Então, balanço hídrico e alguns cuidados de enfermagem bem específicos. Mas vocês vão só colocar para vocês já começar a familiarizar. Para vocês verem como funciona, como não, tá? E administrar medicamento conforme prescrição médica, que é o cuidado nosso de enfermagem. Falo nada. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Meninos, vou fazer a chamada aqui antes que o trem desliga. Ana Paula. Anne Karine. Eu. Presente. Anne Caroline. Presente. Cláudia. Presente. Cristina. Presente. Daniele. A Daniele saiu, ó. Fernanda.
Presente. Gabriela, Presente. Gisele, Isabela, Presente. Jaqueline, Jaqueline Souza. Jaqueline Souza e Jaqueline Balbino. Presente. E Jaqueline Santana. Tem Jaqueline? Jaqueline Jaqueline Santana. Balbino, presente. Ah, tá. Professor, eu acho que a Jaqueline Souza foi assaltada, se não me engano, e está sem o Jaqueline celular. Santana está presente. Ah, tá. Eu sei que tem uma que não está podendo ver as aulas, que ela me falou. Júlia, Presente. Kelly. Letícia. Ah, tá. Maria Letícia. Maurani. Ok. Nilson. O que aconteceu com o Nilson? Nilson é de faltar? Professor Maurane Balbino está presente. Ok. Samira. E Simone. Presente, E professor. Suelen. Presente. Agora pronto. Desligou. Não, desligou ainda não. Ok, Zé, coloquei aqui a presença para tu. Ok. Então, meninos, isso aqui são dos cuidados seus de enfermagem que a gente tem que fazer com a aterosclerose. E no próximo tempo aqui eu vou colocar um videozinho para vocês verem como que funciona esse cateterismo. Para vocês começarem a ter uma familiarização maior, vocês verem como funciona isso. É um procedimento bem legal. Quem for trabalhar em clínica aí vai levar paciente lá para hemodinâmica, para UTI, só para poder fazer esse procedimento, o centro cirúrgico. É um procedimento bem rápido, simples. Tem risco? Tem, porque a pessoa fica sedada. Mas é um procedimento bem tranquilo. Então, com a aterosclerose, dependendo da gravidade dele, ou a gente trata medicamentoso, se tiver mais brando, e se tiver mais severo... Oi? Ah, tá, agora eu vi. Então, isso aqui são os cuidados, tá? Então, quando falar de aterosclerose, não esqueçam. O que é a aterosclerose? Placa de gordura acumulada na parede das artérias. O que é a trombose? A coagulação do sangue. Uma trombose é uma complicação da aterosclerose? Sim. Então, a aterosclerose pode evoluir para uma complicação de trombose, tá? Então, tem que ficar sempre atento em relação a isso. Opa. Isso pode estar na prova de vocês. Então, lembrando vocês, vai estar em embalo aqui. As atividades que a gente passou, algumas pessoas eu tenho em mente que fez, algumas pessoas eu sei que deixaram por passar. Eu vou criar uma partezinha lá no Classroom para as atividades de caderno. Cada um vai mandar o seu lá, para eu poder contabilizar. Porque eu não sei que dia que a gente vai voltar para a sala de aula, não sei quando a gente vai voltar, então eu peço que vocês coloquem lá para eu poder contabilizar os pontos de vocês, tá? E até amanhã eu vou colocar uma atividade para vocês lá poder complementar, viu? A nota de vocês aí. Para ninguém ficar tão prejudicado, o tempo está bem reduzido. E no próximo tempo a gente vai falar sobre hipertensão arterial sistêmica, famosa RAS. A trombose, a aterosclerose pode evoluir para uma hipertensão? Sim. É uma das suas complicações. Não vou adentrar tanto nele aqui agora, porque ele vai cair e vão abrir novamente. Então, só vou colocar que você vai falar sobre hipertensão agora. Você já vai começar a ter um olhar mais aí, tá? Eu vou
Espera aí. Meninos, ele vai fechar e eu vou abrir novamente, tá? Aí é o mesmo link, só clica lá e a gente entra novamente. Aí. Eu vou passar, Ana Paula, uma atividade em relação à aula passada e essa agora. Então, vou fazer um caso clínico em cima dessa aula passada e dessa outra, para vocês estudar em casa, porque é o único meio que eu posso ajudar vocês em si. Então, em cima da aula passada dessa de hoje, eu vou passar um estudo de caso onde vocês vão trabalhar em cima dele, ok? Vai fechar aqui agora e eu vou abrir novamente. Porque o tempo é só 40 minutos, tá, meninos? Mais doido? Deixa eu